Cristo estejam sobre todos nós. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre os anjos, bendito o vosso amado Filho Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos pecadores, hoje, agora e sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos iniciando os nossos estudos e orações dessa noite, na santa e bendita paz, que assim seja. Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 18 das Instruções dos Espíritos, cujo título é Bem e Mal Sofrer. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia, de modo geral, aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que no combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Essa mensagem do Espírito de Lacordaire foi proferida na cidade de Havre em 1863. Conjugada aqui com a lição do Espírito de Lacordaire, nós temos a questão 258 do Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: quando na erraticidade, ou seja, quando nós estamos entre uma e outra encarnação, antes de começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida eterna? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar
e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Letra A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhes torna o futuro. Abertos se lhe acham, assim, o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que o é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Passamos a palavra para o João Flávio. Meus irmãos, essa mensagem aí do Espírito Lacordaire é uma mensagem esclarecedora e animadora, e podemos dizer que também consoladora, porque ela nos exorta a sofrer bem. Nós temos duas formas de sofrer: amaldiçoando o sofrimento, infelizmente a maioria de nós faz isso, e a outra forma é sofrendo calados, tirando proveito dos sofrimentos. Bom, quem que foi esse Lacordaire? Lacordaire foi um padre francês da Ordem dos Dominicanos. Ele viveu de 1802 a 1861. Foi um dos mais brilhantes pregadores do século XX. Ele foi discípulo de Lamennais, um escritor famoso francês. Foi também escritor e membro da Academia Francesa de Letras. Bom, aqui na mensagem que ele nos deu, nós vamos ressaltar alguns pontos. Mas, antes disso, vamos lembrar que dizem os bons espíritos que aqui na Terra não é uma colônia de férias. Aqui é o purgatório. Normalmente, quando se fala em purgatório, o católico aprendeu lá que existe depois da morte céu, inferno ou purgatório. Então, as pessoas acham que aqui não é purgatório, mas os bons espíritos nos ensinam que aqui é um purgatório. Bom, nós estamos num planeta de expiações e provas, num planeta atrasado. Então, o primeiro purgatório é aqui, embora haja também no plano espiritual regiões de sofrimento que também são considerados purgatórios. Mas, purgatório é um lugar de expiar, um lugar de expiações e provas. Mas, a gente sofre porque nós estamos num planeta de expiações e provas. Não poderia ser diferente. Mas os bons espíritos também nos dão um alento, nos dão uma boa notícia. É de que esse purgatório já está chegando ao final. A Terra hoje é um planeta de expiações e provas, e dentro de alguns anos, aí, uns menos de 40 anos, a Terra vai deixar de ser um planeta purgatório e vai ser um planeta de regeneração. Essa é uma ótima notícia. Bom, Lacordaire disse que sofre o pobre e sofre o rico,
que então nós temos de aprender a sofrer bem, suportar bem as provas da vida. Ele diz o seguinte, que poucos sofrem bem. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Depois, mais para frente, ele fala o seguinte, ele lembra que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, ou seja, o sofrimento é de acordo com a capacidade que a pessoa tem de suportá-lo, né? Ele então diz aqui o seguinte, ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será à resignação e à coragem. Bom, ele depois diz que o militar que não vai para o campo de batalha não tem promoção, né? Soldado que vai para a guerra e cumpre bem sua missão, ele é promovido a cabo, depois sargento, tenente e etc. Né? Então ele diz o seguinte, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta, quer dizer, quando Deus lhe enviar sofrimento. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mistério do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena oral. Bom, depois ele nos exorta a sermos mais fortes que os nossos sofrimentos, quando ele diz o seguinte, quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, e quando houveres conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Bom, ele termina dizendo o que significa bem-aventurado os aflitos, né? Felizes os aflitos. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim, felizes os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, no mundo espiritual, o aflito, né, que suportou bem as provas e venceu as provas, ele ficará numa situação de paz no plano espiritual. Bom, nós trouxemos uma página do livro Reconforto, de Emmanuel, onde ele nos ajuda a compreender aí o estudo do sofrimento, que ele chama aqui o sofrimento de aflição. Então ele nos ensina a sofrer bem calados, sem provocar sofrimento nos outros, porque muitas vezes uma pessoa sofrendo na família, ela leva o sofrimento para todo mundo, para pai, para mãe, para irmão. Então ele não sofre calado e o sofrimento se espalha por toda a família. Então Emmanuel diz o seguinte, em toda parte vemos a aflição, que se arroja ao crime, que se confia à revolta, que se rende ao desânimo, que se desfaz em desespero,
que se transubstancia em ofensas aos semelhantes, que alardeia intimidade com Jesus, ferindo os homens, nossos irmãos, que, a pretexto de exercer a justiça, mobiliza tribunais e aflições, que clama sem piedade contra a miséria dos outros, que chora sem proveito, que demora nas apreciações infelizes, que se mantém nas trevas, chicoteando os que buscam a luz, que se irrita, que maltrata, que vergasta e maldiz. Então ele cita aí exemplos de aflições que se transformam em azedumes, mesmo até em crime, né? Bom, e aí ele termina: entretanto, os bem-aventurados do Evangelho são os sofredores que não provocam novas aflições, quer dizer, que não provoca sofrimento em torno de si, na família, na empresa onde ele trabalha, no círculo de amigos, né? São aqueles que aceitam a dor e nela acatam os divinos desígnios. Quer dizer, que bem-aventurados são aqueles aflitos que sofrem calados porque aceitam aí a vontade de Deus. Recebamos no espinho que nos lacera ou no flagelo que nos humilha a lição que a providência nos envia, e teremos chegado à celeste compreensão para guardar em espírito e verdade o tesouro do amor que o Divino Mestre nos levou. Bom, os bons espíritos ensinam aí em diversas lições que o sofrimento tem uma missão divina, uma missão superior. O sofrimento, ele nos lapida, nos burila, nos aperfeiçoa, né? Os sofrimentos aumentam a nossa resistência moral, eles nos predispõem, nos preparam, nos despertam para vivermos conforme os ensinos de Jesus. E quem vive de acordo com os ensinos de Jesus, ele não erra. Ele, então, se torna feliz, porque não errando, ele, pela lei do retorno, ele não provocou sofrimento nos outros, então esse sofrimento que ele provocou não volta para ele. Então, pela lei do retorno, ele se torna feliz, né? Bom, nós gostamos muito de trazer aqui páginas de Irmão X, porque elas são muito boas para exemplificar os estudos evangélicos da noite. Então, nós trouxemos aqui uma página que chama O Bendito Aguilhão. Aguilhão é os boiadeiros, eles têm lá uma vara com um espeto de ferro na ponta. Então, quando ele está conduzindo a boiada, uma resa ali sai fora do caminho, ele vai ao lado dela e cutuca ela com aquela vara, e faz ela voltar para a estrada. Então, o bendito aguilhão, é o bendito aguilhão aí que faz com que a vaca ou o boi sigam toda a boiada. Bom, então, diz aqui Emmanuel, aliás, Irmão X, atendendo a certas interrogações de Simão Pedro ao singelo agrupamento apostólico de Cafarnaum, quer dizer, aquele grupo dos 12 apóstolos, né? Jesus explicava sobre isso. Destina-se a boa nova são os ensinos de Jesus, destina-se a boa nova, sobretudo, à vitória da fraternidade. Nosso Pai espera que os povos do mundo se aproximem uns dos outros e que a maldade seja esquecida para sempre.
Não é justo se combatam as criaturas reciprocamente a pretexto de exercerem domínio indébito sobre os patrimônios da vida, dos quais somos todos simples usufrutuários. Operemos assim contra a inveja que ateia o incêndio da cobiça, contra a vaidade que improvisa loucura e contra o egoísmo que isola as almas entre si. Naturalmente, a grande transformação não surgirá de inesperado. Sacrifiquemos a palavra que antecipa a realização. No pensamento bem conduzido e na prece fervorosa, receberemos as energias imprescindíveis à ação que nos cabe desenvolver. A paciência nos ensinará, ou melhor, a paciência no ensino garantirá êxito à sementeira. A esperança fiel alcançará o reino divino. E a nossa palavra, aliada ao amor que auxilia, estabelecerá o império da infinita bondade sobre o mundo inteiro. Nas sombras e moléstias por toda parte, como se a existência na Terra fosse uma corrente de águas viciadas. É imperioso reconhecer, porém, que, se regenerarmos a fonte, aparece a adequada solução ao grande problema. Restaurado o espírito em suas linhas de pureza, sublimam-se-lhe as manifestações. Em face da pausa natural que se fizera espontânea na exposição do Mestre Jesus, Pedro interferiu perguntando: Senhor, as tuas afirmativas são sempre imagens da verdade. Compreendo que o ensino da Boa Nova estenderá a felicidade sobre toda a terra. No entanto, não concordas que as enfermidades são terríveis flagelos para a criatura? E se curássemos todas as doenças? Se proporcionássemos duradouro auxílio a quantos padecem aflições do corpo? Não acreditas que assim instalaríamos bases mais seguras ao reino de Deus? Então, Pedro lançou a ideia aí de curar todo mundo antes das pregações. Filipe, então, o outro discípulo de Jesus, acrescentou algo tímido. Grande realidade. Não é fácil concentrar ideias no alto quando o sofrimento físico nos incomoda. É quase impossível meditar nos problemas da alma se a carne permanece abatida de achaques. Então, Filipe concordou com Pedro. Outros companheiros se exprimiram, apoiando um plano de proteção integral aos sofredores. Quer dizer, então, os discípulos acharam que teriam de curar os enfermos antes das pregações. Jesus deixou que a serenidade reinasse de novo e, louvando a piedade, comunicou aos amigos que, no dia imediato, a título de experiência, todos os enfermos seriam curados antes da pregação. Com efeito, no outro dia, desde manhãzinha, o médico celeste Jesus, acolitado pelos apóstolos, impôs suas milagrosas mãos sobre os doentes de todos os matizes. No curso de algumas horas, foram libertados mais de 100 prisioneiros da sarna, do cancro, do reumatismo, da paralisia, da cegueira, da obsessão e outras doenças mais. Os enfermos penetravam o gabinete improvisado ao ar livre, com manifesta expressão de abatimento, e voltavam jubilosos. Tão logo reapareciam, de olhar fulgurante, restituídos à alegria,
à tranquilidade e ao movimento, formulava a Pedro convite fraterno para o banquete de verdade e luz. Então, depois de curados, eles saíam lá muito felizes e Pedro os convidava para ouvir a pregação a ser feita por Jesus. O mestre, em breves instantes, falaria com respeito à beleza da eternidade e à glória do infinito, demonstraria o amor e a sabedoria do Pai e descortinaria horizontes divinos de renovação, desvendando os segredos do céu para que o povo traçasse luminoso caminho de salvação e aperfeiçoamento na terra. Os alegres beneficiados, quer dizer, aqueles que foram curados, contudo, se afastavam rapidamente, entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Cada um falava, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que tomar conta daquilo, minha família me espera. Bom, cada um dava uma desculpa. Os alegres beneficiados, contudo, se afastavam céleres entre frases apressadas de agradecimento e desculpa. Declaravam-se alguns ansiosamente esperados no ambiente doméstico, e outros se afirmavam interessados em retomar certas ocupações vulgares com urgência. Com a cura do último feridento, a vasta margem do lago constava apenas com a presença de Jesus e dos 12 aprendizes. Jesus gostava de falar na beira do lago, né? E só ficaram então Jesus mais os 12 apóstolos. Desagradável silêncio baixou sobre a reduzida assembleia. O pescador de Cafarnaum, que é Pedro, né, endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre. Mas o Cristo falou compassivo: Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Quer dizer, Jesus curou todo mundo antes da pregação para dar uma lição para os seus discípulos que achavam que deveria curar antes, né? Pedro, estuda a experiência e guarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. E sorrindo expressivamente, rematou: a carne enfermiça, quer dizer, o corpo doente, é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito agulhão da enfermidade corporal, é quase impossível tanger o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Quer dizer, ele termina dizendo o seguinte, que sem o sofrimento nós não vamos evoluir, não vamos nos tornar bons espíritos para podermos ir habitar um dia as culminâncias dos planos espirituais elevados. E iguais a essa lição, nós temos aí nos livros espíritas várias lições, mas em cada reunião a gente vai relembrando as outras. Jesus nos abençoe. Meus caros irmãos, boa noite a todos. Que Jesus continue a nos amparar. Ao longo desse mês de abril e também no último mês de março, nós temos estudado às terças-feiras esse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para a gente a respeito da dor, do sofrimento, da aflição. É como se a gente tivesse tido, meus irmãos, um mini curso aqui sobre o entendimento da dor.
a origem do sofrimento, as causas atuais e anteriores das aflições. Estudamos sobre os sofrimentos que a gente acaba provocando para a gente, pela nossa omissão, outras vezes por aquilo que a gente ainda traz conosco, os nossos vícios, os nossos erros, são os tormentos voluntários. Estudamos também que a felicidade não é deste mundo, pela natureza de provas e expiações que todos nós ainda precisamos passar para o nosso aprimoramento. E hoje, nesse nosso estudo, nós estamos vendo sobre bem e mal sofrer, uma mensagem do Espírito de Lacordaire. Relembrando o título do capítulo, nós temos: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Essa mensagem de hoje, meus irmãos, vai relativizar para a gente, nos explicar com mais profundidade essa afirmativa do Cristo no Sermão do Monte, mostrando para a gente o seguinte: bem-aventurados os aflitos que sabem passar pelo sofrimento, que sabem bem sofrer. E o que vem a ser esse conceito dentro da explicação que a doutrina nos proporciona? Bem sofrer, meus irmãos, é sofrer sem revolta, sofrer sem reclamações, é sofrer com a compreensão de que existe uma justiça para aquele sofrimento que está acontecendo, justiça essa que deriva da bondade e da grandeza divina, de que Deus está presidindo tudo o que acontece conosco, e mais, de que aquilo que nós passamos, nós pedimos para passar, ou provocamos aqueles sofrimentos, e certamente a bondade, o amor e a misericórdia divina ainda estão atenuando o sofrimento. Portanto, sempre que nos acontecer algo desagradável, lembremos de Paulo quando nos fala assim: em tudo dai graças. Agradeça a tudo, até a dor, a luta, a dificuldade que chega. Primeiro, porque ela é justa. Segundo, existe a permissão e a presença divina na dor e no sofrimento. E terceiro, certamente, de alguma forma, a misericórdia divina atuou para atenuá-lo. Atenuou, por exemplo, quando nos chega uma enfermidade, atenua com um remédio que nos alivia a dor, atenua com, às vezes, um sirineu que cuida de nós, uma pessoa dedicada, um parente querido, que nos ministra um remédio, que nos leva a uma consulta, nos leva para fazer um exame, nos faz companhia, atenua nos conceder a oportunidade de uma cirurgia, de um tratamento médico e de tantas outras coisas. Portanto, meus irmãos, quando a gente vê Jesus nos dizendo bem-aventurados os aflitos, vem a doutrina espírita e acrescenta para a gente o seguinte: saibamos receber o sofrimento sem queixas, sem revolta, sem reclamações, compreendendo que existe uma justiça naquilo que está acontecendo, que eu provoquei, e mais, que dependendo da forma que eu me comportar, eu vou atenuar e diminuir, abreviar aquela dor, aquele sofrimento, ou eu vou prolongá-lo e torná-lo muito mais penoso para mim mesmo. É o que a doutrina nos ensina e nos fala. Os irmãos viram há pouco, contada aí pelo João Flávio, a história do bendito aguilhão, na qual os apóstolos, na ingenuidade deles, sugeriram a Jesus que curasse todos os enfermos daquele dia. Todos foram curados e ninguém mais quis saber de evangelho, das leis divinas. Todo mundo obteve ali a solução rápida para o que queriam e, portanto, voltaram à mesma vida que tinham antes, muitas vezes de muitos erros, de muitos enganos. Existe, meus irmãos, sempre uma coordenação do alto nos esforços singelos que a gente emprega. E vejam só a página que nós temos agora, também de Irmão X, que vai dar continuidade nesse tema e aprofundar o nosso entendimento a respeito. Está no livro Estante da Vida, chama-se Doentes e Doenças. Vamos lá. O respeito aos doentes é dever inatacável.
mas vale descrever uma ligeira experiência para a nossa própria orientação. Então o irmão X vai contar aqui para a gente um episódio que aconteceu com ele, que ele vai dividir conosco. Penetrávamos o hospital, acompanhando um assistente espiritual que ingressava no serviço pela primeira vez, e por isso mesmo era ali tão adventício, tão inexperiente em matéria de enfermagem quanto eu próprio. Então, dirigia-se irmão X e um assistente espiritual para um hospital, a fim de amparar, de socorrer os enfermos. Entretanto, ele não tinha ali ainda experiência naquele tipo de trabalho. Estava muito bem intencionado, mas não tinha ainda a experiência necessária. Atenderíamos a 4 irmãos encarnados que sofriam o nosso encargo inicial nas tarefas do magnetismo curativo. Designá-los-emos por números, ou seja, não vai mencionar os nomes, vai falar aqui de 1 a 4, quem eram os enfermos. Num arejado aposento, nos aproximamos deles, depois de curta oração. O amigo de número 1 respirava com muita dificuldade, suplicando em voz baixa: valei-me, Senhor. Ai, 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 Jesus, socorrei-me. Ó Divino Salvador, curai-me, e já não desejarei no mundo outra coisa senão servir-vos. O segundo implorava sobre as dores abdominais em que se contorcia. Então, o primeiro com dificuldade muito grande de respiração, o segundo com muita dor no abdômen, dizendo: ó meu Deus, meu Pai querido, tende misericórdia de mim, concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a vossa vontade. Aproximando-nos do terceiro, que mal aguentava tremenda cólica renal em recidiva, portanto, uma cólica renal ali que apertava de novo a dor, tartamudeava ao impacto de pesado suor. Então falava baixinho: piedade, Jesus, salvai-me. Tenho mulher e 4 filhos, salvai-me e prometo ser-vos fiel até a morte. Finalmente, clamava o de número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide: Jesus, Jesus, meu divino médico, atendei-me, amparai-me, dai-me a saúde, Senhor, e dar-vos-ei a vida. Então, os irmãos observam quantas preces fervorosas, né? Quanta beleza nas palavras que vinham ali daqueles 4 corações que sofriam. O nosso orientador enterneceu-se. Então, aquele guia espiritual ali encheu-se de compaixão. Comovia-nos de verdade ouvir tão carinhosas referências a Deus e ao Cristo, tantos apelos de confiança e ternura. Sensibilizados, começamos a trabalhar. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, o chefe então consertou vísceras aqui, sanou disfunções ali, renovou células mais além, e o resultado não demorou. Recuperação quase integral para os 4. Entramos em prece, agradecendo a Deus a possibilidade de trazer-lhes aquelas bênçãos. No dia imediato, quando voltamos ao hospital pela manhã, o quadro era bem diferente. Melhorados com segurança, os doentes já nem se lembravam do nome de Jesus. O enfermo de número 1 se reportava, nervoso, ao irmão que lhe faltou ao compromisso de visitá-lo na véspera. Então, o primeiro, que quase não conseguia respirar, estava nervoso com o irmão que ia visitar, e ele não foi e dizia assim: aquele malandro me paga. Já estou bem forte para enfrentá-lo. Não veio do jeito que tinha me prometido. Falou que vinha aqui me visitar porque me deve dinheiro. E certamente vai ficar satisfeito em querer me ver esquecido e morto. Então ele está me devendo, não veio aqui. Deixa ele, eu pego ele. Né? Era o que ele dizia. O segundo esbravejava:
Ora essa, por que me vieram perguntar se eu queria orações? Já estou cansado de rezar. Quero alta hoje, agora mesmo. E se a situação lá em casa não estiver do jeito que eu penso, vai haver barulho grosso. Então ele já ia para casa com tanto de pedra na mão, né, para a esposa, para os meninos. Quando ele chegasse, como a gente fala hoje em dia no popular, o bicho ia pegar, né? O terceiro reclamava: quem aqui que falou em religião? Não quero saber disso não, chamem o médico. E gritando para a enfermeira que apareceu na porta, disse: ô moça, se minha mulher telefonar, você fala que eu sarei, que eu não estou aqui mais. E o de número 4 gritava para a jovem, para a enfermeira que lhe trouxe o lanche: sai da minha frente com o seu café requentado, antes que eu lhe dê com esse bule na cara. Surpresos, diante de tanta mudança ocorrida, recorremos à prece. Então o irmão X e aquele benfeitor espiritual novato, né, resolveram então pedir ajuda. E o supervisor espiritual daquele hospital veio até nós para nos consolar e socorrer. Após ouvir a exposição do mentor que se responsabilizava pelas bênçãos, esclareceu bem-humorado: sim, vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde, com o êxito desejado. Imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. Vocês ajudaram eles demais. Olha aí o resultado. E sem qualquer demora, o superior tirou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além, e com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos, com ligeiras alterações para a melhoria, foram restituídos ao estado anterior, para que não lhes viesse a ocorrer coisa pior. Então vejam, meus irmãos, como que a espiritualidade amiga age e nos explica nesse sentido. O sofrimento, conforme a gente viu na página anterior, é um aguilhão bendito, é uma escola para a alma. Conforme nós vimos na outra página de Irmão X, o corpo enfermo é um remédio para uma alma com um espírito envenenado. E, portanto, muitas vezes, seja a enfermidade ou outras lutas que a gente enfrenta, tem um grande papel educativo para todos nós. Quem de nós aqui, por exemplo, duvida que, se fosse da vontade de Deus, de hoje para amanhã, todos os hospitais ficariam vazios? Uma cura generalizada. Agora, será que isso seria um bem para a sociedade? Quantos irmãos como esses que a gente observou aqui nessa página estão ali ainda com a alma e o espírito enfermos, e uma vez instituídos a saúde, voltariam aos velhos vícios, aos velhos erros, às velhas quedas que vêm marcado a sua existência? Portanto, quando o sofrimento nos visita, acima de tudo deve ser para nós um sinal de alerta. Opa, tem alguma coisa aqui a ser corrigida. Não só, meus irmãos, no que diz respeito à manutenção ou os cuidados com a saúde, porque às vezes nos aparece hoje um problema, por exemplo, da pressão ou um problema cardíaco, aí nós vamos fazer exame de sangue, vamos fazer ecocardiograma, vamos fazer esteira ali, né, com esforço, etc., exame de imagem. Entretanto, e aquilo que eu sinto? E aquilo que eu guardo na alma? Eu posso fazer uma batelada de exames, mas se eu continuar com ódio no coração, eu não vou resolver meu problema. A causa verdadeira continua ali presente. Aí vem o sofrimento e aperta mais. Às vezes joga a gente numa cama, a gente entra para um hospital, todas as aparências que às vezes a gente ostenta na vida ficam para trás. Eu já tive algumas oportunidades, meus irmãos, de acompanhar um ou outro ente querido no hospital, e uma das coisas que mais mostra a gente assim, quanto a nossa vida depende da bondade e da misericórdia divina, você entra para um bloco cirúrgico só com um aventalzinho, mais nada. Tira brinco, tira colar, tira anel, tira tudo.
Ou seja, a misericórdia divina é que nos sustenta o tempo inteiro. Às vezes evita um mal que a gente está prestes a passar por ele, a ter um problema que a gente deveria. Tudo isso para que a gente corrija a nossa conduta, para que a gente corrija a nossa forma de ser e de agir. São os alertas constantes que a gente recebe e que a gente não deveria desperdiçar. Indo agora, meus irmãos, para o estudo do Livro dos Espíritos, a gente observa que na pergunta de hoje ficou claro, conforme a resposta dada a Kardec, o seguinte: quando a gente se encontra no mundo espiritual, antes de reencarnar, o espírito tem consciência e previsão das coisas que vão lhe acontecer durante a vida? A gente programa, a gente sabe as lutas, os problemas, as dificuldades que a gente vai atravessar? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Portanto, às vezes a gente fala assim: eu não escolhi passar por isso, esse problema me pegou de surpresa. Errado. Nós fizemos a escolha dos principais gêneros de provas e tentações aos quais nós seríamos submetidos nessa existência. Portanto, se eu ainda tenho dificuldade de perdoar, eu vou ser colocado ali junto de pessoas que vão me testar para que eu desenvolva em mim essa virtude. Eu vou ser treinado às vezes no desapego, vou ser treinado na paciência, vou ser treinado na fé, na perseverança, na capacidade de insistir em algo que deve ser feito, que é correto de ser feito. E, portanto, o gênero de dificuldades e de provas, não só de enfermidades, de problemas de saúde, mas de dificuldades em geral, nós que fizemos a escolha. De acordo, não para que a gente tivesse uma vida tranquila. Isso é que é interessante a gente refletir. Nós não escolhemos, meus irmãos, passar uma vida sossegada, não. Nós escolhemos uma vida que a gente fosse testado, passasse por dificuldades, para ver se algumas aquisições do Espírito já foram conquistadas ou não, e também para desenvolver alguns campos em que eu ainda preciso aprimorar. Vejamos agora, numa outra lição de Irmão X, que vai nos ilustrar como que acontece a justiça divina, bem como também as escolhas que a gente faz para as vidas que se seguem, de acordo com aquilo que a gente andou errando nas vidas passadas. Essa página, meus irmãos, está no livro Contos e Apólogos. O título dela é Justiça de Cima. Irmão X conta assim para a gente: 4 operários solteiros, quase todos da mesma idade, compareceram ao Tribunal da Justiça de Cima depois de haverem perdido o corpo físico num acidente espetacular. Então vamos lá. Havia 4 empregados, 4 funcionários de uma indústria, que num certo dia lá se acidentaram e os 4 desencarnaram. E chegaram mais ou menos na mesma idade no mundo espiritual. Na Terra, foram analisados por idêntico padrão. Então, quem via de fora imaginava que os 4 eram mais ou menos pessoas semelhantes. Excelentes rapazes, aniquilados pela morte, com as mesmas homenagens sociais e domésticas. Na vida espiritual, entretanto, mostravam-se muito diferentes entre si, reclamando variados estudos e diversa apreciação, ostentando cada um halo de irradiações específicas, ou seja, uma aura, luzes, energias diferentes. Foram levados ao juiz que lhes examinara o processo durante alguns dias, atenciosamente. O magistrado convidou um a lhes escutarem as determinações em nome do direito universal perante grande assembleia de interessados nas sentenças. Então, aquela ideia, meus irmãos, que nós temos, que nos foi ensinada de um juízo, de fato ela acontece. E ela acontece muito mais no tribunal da nossa consciência do que um juízo rigoroso, implacável. Não é isso que acontece conosco. Nós temos sempre que lembrar que acima da justiça divina
existe o amor de nosso Pai. E que muitas vezes, com misericórdia, com perdão, nos dá novas chances, novas oportunidades de recomeçar, de consertar aquilo que a gente fez errado, aquilo que a gente errou. Pois bem, ao primeiro deles, cercado de pontos escuros, como se estivesse envolvido numa atmosfera pardacenta, o compassivo julgador disse bondoso. Então, o que a gente falava aqui, o próprio adjetivo de irmão X confirma. Um compassivo juiz, amoroso também. De suas notas, meu irmão, transparecem pesados compromissos que assumiu, utilizando os teus recursos de trabalho para fins inconfessáveis. Há viúvas e órfãos chorando no mundo, guardando amargas recordações da sua presença. E porque o interpelado perguntasse quanto ao futuro que o aguardava, o árbitro amigo observou sem se afetar: voltará à paisagem onde viveste e recomeçará a luta de redenção, reajustando o equilíbrio daqueles que prejudicaste. És naturalmente obrigado a restituir-lhes a paz e a segurança. Então, aquele primeiro jovem, infelizmente, era um jovem inconsequente. Não respeitou os sentimentos alheios, foi vivendo a vida de maneira material, e isso deixou muitas mágoas, deixou muitos corações machucados. E, portanto, ele precisava voltar para quê? Para restituir a paz, a alegria, a tranquilidade naqueles sentimentos que ele lesou. Aproximou-se o segundo, que se movimentava sob irradiações cinzentas, e ouviu as seguintes considerações: revela os apontamentos a teu respeito que você lesou a fábrica em que trabalhava. Detiveste vencimentos e vantagens que não correspondem ao esforço que despendeste. Então ele, infelizmente, o que acontecia com ele? Infelizmente foi um rapaz desonesto. Ganhava ou enganou ali a chefia, a supervisão dele, de maneira que o que ele tinha e usufruía dali era além daquilo que ele deveria receber, e que por desonestidade ele manipulou a seu favor. O que ele tinha que fazer então? Voltará ao seu antigo núcleo de serviço e auxiliará os companheiros e as máquinas que exploraste em mau sentido. É indispensável que resgates o débito de alguns milhares de horas junto deles em atividade assistencial. Então, meus irmãos, vejam que de acordo com o que a gente faz, o que cada um de nós faz ou deixa de fazer, corresponderá às dificuldades e às lutas que a gente vai enfrentar na vida. Esse segundo irmão aqui, por exemplo, possivelmente, como que vai ser a vida dele? Talvez ele vai trabalhar muito, vai se esforçar muito, vai achar que mereceria muito mais correspondente ao seu esforço, e vai ter ali, às vezes, o sentimento que está sendo explorado, que está sendo mal pago. Mas, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está pagando o débito dele. Ele contraiu um débito pesadíssimo de maneira desonesta, precisa restituir aqueles a quem ele prejudicou. Então, possivelmente, ele voltaria ali servindo aquelas mesmas pessoas ou os descendentes delas, de maneira a restituir aquilo que ele pegou e não lhe era devido. Ao terceiro que se aproximou, a destoar dos dois anteriores pelo aspecto em que se apresentava, disse o juiz generoso. Então vejam que a nossa aparência espiritual corresponde à vida que a gente leva. Aquele que desrespeitou as moças, deixou um tanto de filhinho infeliz para trás, tinha uma irradiação sombria. O segundo, da mesma forma, pela desonestidade dele. Já o terceiro era bem diferente. As informações de tua passagem no planeta Terra explicam que você mostrou louvável correção de conduta. Você se esforçou muito em viver corretamente. Não te valeu das possibilidades de serviço para prejudicar os semelhantes. Não traíste as próprias obrigações e somente recebeste do mundo aquilo que te era realmente devido.
Então você não usufruiu daquilo que você não merecia. A tua consciência está quitada com a lei. Podes escolher o teu novo tipo de experiência, mas ainda na terra, onde precisas continuar no curso da própria sublimação. Então vejam que nos 2 primeiros casos não tinha muita escolha. Precisava corrigir o erro e os enganos cometidos. Já o terceiro, como não lesou e não prejudicou, teria a oportunidade de escolher em que ponto ele iria aprimorar sua alma, o seu espírito. Finalmente surgiu o último. Vinha cheio de uma luz muito bonita. Raios de safira claridade envolviam-no completamente, parecendo emitir felicidade e luz em todas as direções. O juiz inclinou-se diante dele e informou: meu amigo, a colheita de tua sementeira confere-te a elevação. Serviços mais nobres te esperam em outro plano. Então você, meu amigo, você pode sair da terra. Você está autorizado a seguir para outros aprendizados, para outras lições, para outras alegrias que te esperam. O trabalhador humilde, querendo ocultar a própria luz que irradiava, afastou-se em lágrimas de alegria e gratidão, nos braços de velhos amigos que o cercavam contentes, e em razão das perguntas que explodiam nos colegas que não entendiam, ou seja, ele era colega nosso lá de serviço, né? Como é que ele está tão diferente desse jeito? Que asseveravam nele conhecer um simples homem de trabalho, o julgador, o juiz esclareceu, persuasivo e bondoso. E aí o juiz veio explicar para eles o seguinte: o irmão promovido é um herói anônimo da renúncia. Vejam esse título: um herói anônimo da renúncia. Renunciava constantemente tudo aquilo que lhe dizia respeito pela alegria, pela paz de quem estava à sua volta. E aí nós vamos ver, ele vai detalhar. Nunca impôs qualquer prejuízo a alguém. Sempre respeitou a oficina que se honrava com a sua colaboração e não se limitou a ser correto para com os deveres, através dos quais conquistava o que lhe era necessário à vida. E além, sacrificava-se pelo bem de todos. Soube ser delicado nas horas mais difíceis. Suportava o fígado enfermo dos colegas. Então, quando um chefe, um subalterno, um colega dele estava ali alterado e nervoso, aquilo ali batia nele, ficava sossegado, tranquilo e levava adiante. Com bondade e entendimento. Inspirava confiança. Distribuía estímulo e entusiasmo. Olha, meus irmãos, cada frase dessa aqui é uma lição viva para nós, né? Inspirar confiança, distribuir entusiasmo. Quanto pessimismo existe à nossa volta, quanta tristeza, quanto desânimo. Vamos espalhar o bom ânimo, a coragem, a confiança em Deus, a certeza da presença de Deus na vida de todos nós e da nossa coletividade. Sorria e auxiliava sempre. Centenas de corações o seguiram além da morte, lembrando-se dele com preces, gratidão e bênçãos. A lei divina nunca se engana. E porque o julgamento foi liquidado, o Tribunal da Justiça de cima encerrou a sessão. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso do corpo e do Espírito, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações,
Livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vossos são o reino e o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Agradecemos, ó Mestre, por esses momentos únicos em nossa vida, onde nós podemos fazer o banquete divino do pão da vida, como o Senhor disse, onde nós dessedentamos a sede do nosso espírito, sede espiritual, Senhor, com a água viva que o Senhor trouxe para nós. Que tenhamos mais oportunidades como essa, Mestre, e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, estamos encerrando a nossa reunião de estudos evangélicos na santa e bendita paz. Que assim seja. A fila de passe será formada